Olá pessoal, antes de mais nada, desculpem se vocês ouvirem um barulho no fundo, mas eu estou com o ventilador ligado porque está calor. Então, se o som atrapalhar, eu sinto muito. Hoje vou abordar um tema relacionado à eleição que se aproxima. Passei esse tema na frente dos mitos de criação, pois este perderia em grande parte a relevância após as eleições, e também por ter recebido de diversas pessoas perguntas e também muita propaganda relacionada à questão de posicionamento político. Eu recebi mais em relação às pessoas com quem eu tenho contato na minha vida particular do que em relação ao canal, mas eu recebi de algumas pessoas também direcionado ao canal. Então eu gostaria de deixar claro o motivo de eu manter tanto o meu canal quanto a minha pessoa fora da discussão de política partidária ou de rótulos que eu considero inúteis. Antes de abordarmos o assunto, para satisfazer a curiosidade sobre a imagem que deve aparecer na miniatura do vídeo e que vocês devem estar vendo na tela agora, essa é uma foto que tirei ao visitar Beijing. Eu não me recordo exatamente se ela foi tirada no Templo do Céu ou no Palácio de Verão, agora no momento. Eu teria que consultar os meus álbuns para ver em qual álbum ela está, e isso vai levar um tempo que eu não tenho no momento. E não é muito relevante para o assunto do vídeo. A imagem não foi editada de forma alguma, a placa é confusa mesmo. Eu estava andando pelo caminho e encontrei essa placa que dizia que os visitantes deveriam ir ao mesmo tempo para a esquerda e para a direita. Isso era algo muito comum na China, principalmente quando as placas eram traduzidas. Mas esse problema não é o único da China, também ocorre aqui no Brasil. A gente vê placas sendo traduzidas de forma desastrosa, né? Mas essa, no caso, combina um pouco com essa coisa de você é de direita ou de esquerda. Então vamos ao assunto. Essa nem de longe é a primeira vez que falei aqui no canal sobre questões relacionadas à política nacional. Eu já tenho um vídeo falando sobre eleição, que é da eleição anterior, foi 2016, se não me engano. Não estou muito bem recordado agora da data, mas enfim. E como ajudar a escolher um candidato, onde eu falava para as pessoas colocarem o nome do seu candidato favorito, acusado de no Google ou condenado por, e aí você vai ver se aparece alguma notícia do tipo. Eu já falei também sobre democracia, laicidade e outras características desejáveis em um governo. Também já mencionei questões específicas como minha posição em relação a medidas tomadas pelo governo sobre saúde e educação. No entanto, vocês nunca vão me ver falando sobre política partidária, nem sobre nenhum candidato em específico. Então, por qual motivo precisamos falar sobre o que é direita e esquerda? Eu considero que estes termos são apenas generalizações precipitadas, que servem apenas para levar a espantalhos e gerar uma postura de briga de times, uma posição de nós contra eles. E isso impede uma discussão produtiva e civilizada daquilo que realmente importa, as posições em relação a tópicos específicos. Vamos dar uma olhada rápida na origem dos termos direita e esquerda em política. Esta ocorreu na Revolução Francesa. O uso político dos termos esquerda e direita tem origem em 1789, quando os liberais girondinos e os extremistas jacobinos, saiu meio confuso, jacobinos, sentaram-se respectivamente à direita e à esquerda no salão da Assembleia Nacional. Como se não bastasse isso, passamos por décadas de história polarizada durante a Guerra Fria, o que fortaleceu imensamente a questão do nós contra eles. Mas hoje, vivemos em um mundo que escapou dessa polarização. Isso em nível de nações. A política atualmente é algo muito mais complexo. Você não pode generalizar essas questões porque elas se perdem ao se fazer essa generalização. Elas se tornam vagas, elas se tornam irrelevantes. Esse problema também se aplica ao nosso nível pessoal, né, como indivíduos. Já deixei na tela uma imagem de um teste do Politscaios que fiz meses atrás, se eu não me engano, acho que foi no começo do ano, não tenho certeza, talvez no ano passado, mas enfim. Se eu refizesse hoje, provavelmente o resultado seria ligeiramente diferente.
mas o quão acurado é esse resultado para o momento atual não é muito relevante. Ele passa uma ideia generalizada da minha posição em certos tópicos, para que vocês tenham uma ideia um pouco mais precisa, mas ainda assim poderia ser muito mais aprofundada, mas a minha posição específica é irrelevante, é apenas para satisfazer a curiosidade de alguns e mostrar como a questão é muito mais complexa do que se pode determinar com a adoção de a adoção de rótulos como direita e esquerda. Como eu já disse, essas posições apresentadas pelo PolitiScales poderiam ser muito mais específicas. Elas poderiam mencionar direitos reprodutivos, eutanásia, igualdade de direitos, controle de substâncias, diversas outras posturas poderiam ser mencionadas. Mas, para se manter dentro da ideia deles de colocar um ponto em contraposição ao outro, esses temas foram agrupados dentro de outros, enfim. Para tratar rapidamente da questão da generalização precipitada desses termos, usarei o exemplo dado por um outro youtuber chamado Clarion, com a analogia da caixa de bombons. Eu não sei se ele é o autor dessa analogia, mas foi a primeira pessoa que sei que usou a mesma, e eu acredito que ela explique de uma maneira simples e rápida muito bem essa questão. Essa analogia diz que em uma caixa de bombons você vai ter chocolates preferidos, outros que lhe são indiferentes e talvez até alguns dos quais você não goste. É exatamente o mesmo caso que ocorre ao se adotar os rótulos de direita e esquerda. Haverão posturas com as quais você vai se identificar, haverão algumas com as quais você é indiferente e haverão posturas com as quais você é contrário. Então, ao se assumir tais rótulos, você não apenas acaba adotando um rótulo que tem argumentos com os quais, tem premissas que não fazem parte da sua postura, como ao aplicar a outras pessoas, você pode estar se encaminhando para um espantalho, pois a outra pessoa pode não necessariamente aceitar ou, enfim, adotar a postura que o rótulo generaliza. Um exemplo que eu gostaria de citar, que eu acho que mostra bem essa questão, é que no meu gráfico aí do PolitiScales, a minha barra de capitalismo é maior que a minha barra de comunismo, com um pequeno espaço neutro. Agora, no que se refere a protecionismo e mercado livre, eu sou muito mais a favor do protecionismo do que o mercado livre. E se você tentar me agrupar como direita ou esquerda, um desses dois lados vai estar errôneo, porque a esquerda supostamente é protecionista e comunista, e a direita é a favor do mercado livre e do capitalismo. Então, como é que fica? Eu sou de direita ou esquerda, então? Boa pergunta, né? Qualquer um dos dois lados que você me coloque, você vai estar criando um espantalho da minha posição. E isso se repete em diversos outros tópicos. Eu usei esse apenas como um exemplo óbvio da questão. Agora, por qual motivo eu não tenho interesse de falar em candidatos publicamente ou mesmo em minha vida privada com a grande maioria das pessoas com que tenho contato? Eu falo sério quando eu digo que o único candidato que publicamente eu digo que iria votar é o Meteoro, pois eu só tenho o hábito de discutir essa questão com o meu próprio pai, pois há décadas nós discutimos as nossas escolhas, como chegamos a essas escolhas, informações que temos disponíveis. Nunca o fazemos com o intuito de convencer, apenas uma troca de informações para que ambos estejam mais informados a respeito de suas escolhas. Às vezes nós concordamos, às vezes nós discordamos, mas isso não muda o objetivo da troca de informação. Eu não gosto de falar publicamente sobre candidatos. Em primeiro lugar, porque uma vez que você entra nesse tipo de discussão, dificilmente você consegue fechar essa porta.
sempre vai aparecer alguém querendo falar mais sobre a questão. E isso é uma escolha de cada um. Cada um de nós vai ter que viver com a escolha que faz no voto. E o objetivo aqui do canal é pensamento crítico, ceticismo. Então, não é de acordo com os objetivos eu fazer propaganda para nenhum candidato. E mesmo na minha vida privada, como eu respeito demais o direito das pessoas de fazerem as suas escolhas, então eu não faço propaganda. A única resposta que dou a qualquer outra pessoa sobre candidato é que eu vou votar no Meteoro. E francamente, dadas as opções presentes, se o Meteoro fosse um candidato válido, eu o consideraria fortemente. Mas como não é, acaba sendo válido apenas como uma crítica às possibilidades existentes. Esse silêncio se deve ao fato de que, uma vez que comecemos a falar sobre o assunto de candidatos de direita, de esquerda, outros assuntos seriam ofuscados. Como eu falei agora há pouco, o objetivo do meu canal é promover ceticismo, pensamento crítico e divulgar ciência. Não é meu objetivo aqui convencer ninguém sobre qual candidato você deve votar. Isso é uma escolha sua, que você deve tentar chegar a essa escolha da forma mais honesta possível, pois as consequências desta são reais. O meu objetivo é tornar a discussão mais produtiva no geral e minimizar rótulos inúteis que se colocam como obstáculos ao debate. Nós precisamos começar a debater as ideias, não os rótulos. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis com a minha recusa de adotar esses rótulos e a minha recusa de falar qual é o meu candidato, pois isso as deixa sem a ilusão de saber qual é a minha posição. Eu prefiro ser publicamente uma incógnita do que ter a minha pessoa associada a ideias das quais discordo. E francamente, se alguém se sente desconfortável com a ignorância sobre qualquer assunto, cabe a esta pessoa procurar se informar de forma intelectualmente honesta. Busque por fontes. Se você quer saber a minha posição em relação a qualquer assunto, pergunte. Se você quer saber sobre qualquer assunto, vá atrás de uma fonte confiável. Deixe de lado noções não corroboradas e previamente assumidas. Procure testar e verificar suas informações e então chegar a algo que pode ser chamado de conhecimento. Se não fizermos isso, tudo que temos é crença. E crença não é uma forma de se determinar a veracidade de qualquer alegação. Olá pessoal, um pequeno adendo que eu esqueci de mencionar durante o vídeo é que o conceito de direita e esquerda pode variar de país para país. Então, torna qualquer discussão usando esses rótulos ainda mais difícil. Porque, por exemplo, se compararmos aqui a nossa ideia de direita e esquerda no Brasil é diferente de direita e esquerda nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o que eles entendem como direita e esquerda aqui seria a nossa direita e o centro. A nossa ideia de esquerda praticamente não existe na política americana. É apenas mais uma coisa para deixar a discussão ainda mais complicada ao se usar esses rótulos. Bom, isso é tudo. Se alguém desejar que eu discuta alguma postura específica, eu sempre estarei aberto a tal coisa, mas eu não vou me envolver com nenhum dos rótulos. Mais uma vez, vida longa e próspera. O psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!